E aí pessoal, tudo jóia? Chegamos aqui para mais uma videoaula de análise combinatória e hoje eu quero resolver alguns probleminhas de agrupamentos com vocês, mas na perspectiva de revisar o que nós já aprendemos, tá bom? Então o primeiro problema que eu trago para vocês é um problema do Enem 2016. Diz assim: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre esses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Vamos lá. Então olha só, galera. Repara que eu tenho 10 tenistas. Desses 10 tenistas, eu sei que 4 são canhotos e 6 são destros. Olha o que eu pensei, pessoal. Pensei o seguinte: eu não preciso escolher 2 para montar uma partida? Se não houvesse restrição, então eu vou colocar aqui, ó, número de possibilidades, sem restrição. Tá? Se não houvesse restrição, o total de maneiras que eu teria de fazer isso era uma combinação dos 10 tenistas tomados 2 a 2. Tá certo? Tá. Entretanto, eu impus uma restrição. Qual foi a restrição? A restrição é exatamente não ter 2 tenistas canhotos na mesma partida. Então vamos fazer o seguinte: vamos calcular o número de possibilidades em que os tenistas são canhotos. Então, número de possibilidades com 2 canhotos. É justamente o que eu não quero. Então, eu vou escolher 2 tenistas dentre os 4 canhotos que eu tenho. Eu vou fazer uma combinação de 4 canhotos tomados 2 a 2. Isso quer dizer que o total de possibilidades que eu tenho de resolver o meu problema, o total de possibilidades que eu tenho de montar a partida, total de maneiras ou total de possibilidades de montar essa partida, tá? Montar a partida vai ser exatamente dada pela diferença, concorda? É exatamente o número de combinações de 10 elementos 2 a 2, que são as possibilidades sem restrição, menos o número de combinações de 4 elementos tomados 2 a 2, que é exatamente o número de partidas onde os 2 são canhotos, é o que eu não quero. Uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2, a gente sabe que é 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2 dá 8 fatorial. Tá? Menos, e uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, a gente sabe que é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 dá 2 fatorial. Tá certo? Lembrando que eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial, n menos P fatorial. Tá bom? Beleza? Maravilha, estou usando essa formulinha aqui para vocês não se perderem, tá bom? Massa, Ronelson, entendi. Claro que nesse caso aí eu usei o método destrutivo, tá certo? Como assim método destrutivo, Ronelson? Eu peguei todas as possibilidades sem restrição e tirei aquilo que não me interessava. Mas esse problema também poderia ser resolvido pelo método construtivo. Você poderia construir uma partida onde os 2 são destros, o que pode, ou uma partida onde um é destro e o outro é canhoto, que também é possível. E aí você ia ter que fazer a conta de cada alternativa para ver qual que bateria o valor final. Até porque, eu estou dizendo isso, até porque as alternativas não trazem o valor numérico, trazem a expressão. Trazem justamente essa expressão que eu acabei de escrever, essa aqui, tá bom? Vamos lá? Olha só, essa resposta está exatamente na letra A. Maravilha? E aí por que eu escolhi combinação? Porque tanto faz escolher João e Pedro, como Pedro e João. A partida é a mesma, não é? Se existisse algum tipo de ordem aí eu não teria uma combinação, teria arranjo, o que me jogaria exatamente para a letra B, tá bom?
Bom, nesse caso a letra A, a resposta, não tem o que discutir, tá? Beleza, galera. Vamos então para o problema 2. Diz assim: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Tá? O trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões, ordenados crescentemente, segundo as numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Olha que bacana, galera. Dos 12 vagões, eu preciso escolher 4 para serem vermelhos. Então, como a ordem não importa da minha escolha, tanto faz 1, 2, 3, 4, como 4, 3, 2, 1, porque os 4 serão vermelhos, enfim, não vai ter uma diferença. Eu vou fazer uma combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. E depois que eu escolhi os 4 para serem vermelhos, suponha que eu escolhi o 1, o 2, o 11 e o 12, são os 4 vermelhos que eu pintei, eu vou escolher 3 para serem da cor azul, tá? Então eu vou escolher 3 no meio de 8 que sobram. Então eu vou fazer uma combinação, vou multiplicar, porque foi o conectivo I, não foi? Combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Então eu tenho que escolher 3 dos 8 que sobram para ser azul. Então suponha que eu escolhi o 4, o 5 e o 7. Observe que já foram 7 vagões pintados, sobram 5, né? Então, desses 5 que sobram, eu preciso escolher 3 para estarem na cor verde. Então, eu vou escolher 3 no meio de 5. Então, a combinação de 5, 3 a 3. Tá certo? Suponha que eu escolhi o 3, o 6 e o 10. Sobraram 2 vagões para eu escolher 2 para serem amarelos. Então, eu vou fazer uma combinação de 2 tomados 2 a 2. Eu vou escolher os 4 para serem vermelhos, e depois 3 para serem azuis, e depois 3 para serem verde, e depois 2 para serem amarelo. Conectivo I, o que é que eu faço? Multiplico as possibilidades como está destacado para vocês. Se é para multiplicar as possibilidades, a gente vai encontrar a resposta na letra E. Cuidado, porque na letra B, olha só o que é que tem, ó, um maisinho, né? Maisinho, cuidado, cuidado, tá bom? Beleza, galera? Certinho? Muito bem. Vamos então para o próximo problema, tá? Vamos lá para o próximo problema. Problema 3, tá, pessoal? Diz assim. Enem segunda aplicação 2010, tá? Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do Brasil, fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados nessa tabela aqui, tá? De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Poxa, pessoal, eu preciso escolher 3 museus dentre esses 4, farei uma combinação de 4, 3 a 3, e depois, então, multiplica, tá? Combinação porque a ordem não importa, tanto faz o MASP como o Ipiranga e Ipiranga MASP, tá? Essa ordem não vai importar, basta escolher. E depois que eu escolher 3 museus nacionais, eu vou escolher 2 fora do país. Então, eu vou escolher 2 dentre esses 4 aqui, tá certo? Então, eu farei uma combinação de 4, 2 a 2. Bom, pessoal, a fórmula de combinação a gente já sabe, mas pensa comigo, escolher 3 no meio de 4 é o mesmo que escolher 1 para ficar fora, né? Então, o total de maneiras que eu tenho de escolher 3 no meio de 4 é o total de maneiras que eu tenho de escolher 1 dentre os 4. Eu tenho 4 possibilidades de fazer isso. Então, combinação de 4, 3 a 3 nada mais é do que 4. E uma combinação de 4, 2 a 2, se você aplicar na fórmula, galera, dá exatamente 6. Afinal de contas, basta fazer 4 vezes 3, que é considerando a ordem, dividir por 2, que é anulando essa troca de posição.
Então dá 6 possibilidades. 4 vezes 6, pessoal, dá exatamente 24. Então nós temos 24 maneiras de fazer essa escolha de acordo com o proposto aí, tá bom? Beleza? Então é só aplicar a formulinha de combinação, você encontra o 4, aplica a formulinha de combinação, você encontra o 6. Tá certo? Maravilha, galera? Enfim, espero que vocês tenham entendido, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí esse probleminha bem bacana. E até a nossa próxima videoaula. Valeu!